Então, esse vídeo para a gente tratar um pouquinho sobre a teoria dos resíduos, né, da nossa variável complexa. Primeira coisa, né, leiam bastante os exemplos das aulas lá, porque ajuda bastante a clarear e como fazer as contas, né? Então, esse vídeo é para ser bem sucinto mesmo, só apresentar a teoria, de repente um exemplinho ou outro, mas que todos os exemplos, digamos assim, que são importantes mesmo, eles estão contidos lá, tá? Vai ser necessário que vocês leiam lá para entender na totalidade. Primeiramente, né, o que é o resíduo? Quando eu tenho uma série de Lohan, digamos em z igual a z0, né, em torno de z igual a z0, a minha série ela é dividida em duas partes. As partes que tem o meu AN, né, para uma função f de x aí qualquer, tem o meu AN e tem o meu BN. Né, ele é um somatório aqui mais um somatório aqui. Né. O meu AN e o meu BN, eles são definidos lá pela integral de f de z vezes z menos z0 elevado a alguma potência. Aqui as potências ficam positivas e aqui as potências ficam negativas, né? Então seria algo do tipo assim, que vai n de 0 até infinito, z menos z0 na n, né? E aqui n variando de 1 até infinito, dividido por z menos z0 na n. E o meu AN e o meu BN, né, eles são definidos lá por uma integral. O AN, por enquanto, não vai me interessar. Né? Eu vou pensar no BN. Quem é o BN? Né? O BN, ele é 1 sobre 2πi integral de c de f de z, né, a função que é expandida por essa série em torno de z0, dividido por z menos z0 na menos n mais 1 dz. Isso aqui para n maior ou igual que 1. Então, se eu olhar para isso aqui, o que acontece quando n é igual a 1? Quando n é igual a 1, fica menos 1 mais 1. Então, esse expoente de baixo aqui some, né? Que é o meu B1. O meu 1 é simplesmente 1 sobre 2πi, integral ao longo de c, de f de z, sobre z menos z0 na 0, que é 1 dz. O que isso me diz? Né? Me diz que esse B1 aqui é exatamente 1 sobre 2πi integral ao longo de c do f de z. Né? Então, a minha expansão em torno da série de Lohan z igual a z0 tem que me dar a seguinte integral. Integral ao longo da curva c de f de z dz é igual a 2πi vezes o B1. Né? Então, aqui, o B1 faz um papel muito importante, porque ele me dá a integral ao longo da curva C. Né? O que está acontecendo aqui? Se eu tenho um intervalo aqui, né, um disco, e a função ela só não é analítica no Z0, eu construo a série de Lohan aqui, faço a curva C em roda do meu Z0, e a integral da f ao longo dessa curva C, ela não depende de nada além do meu coeficiente B1, que vai ser o carinha aqui, que vai ter o z menos z0 na 1, ou seja, né, 1 sobre z menos z0 é o cara que acompanha o B1. Né? Então, eu não preciso resolver a integral para mim saber o B1. Né? Eu já ensinei técnicas lá que tu pega a série, por exemplo, a série de Taylor, e transforma em série de Lohan,
E se eu sei a série de Lohan, eu sei o B1. E se eu sei o B1, eu sei a integral de f de z dz ao longo da curva C, que engloba ali o Z0. Então, se eu pegar diretamente a série de Lohan de uma função f de z, eu sei, então, eu vou definir que o meu resíduo no Z0 é igual ao B1, tá? Aqui da função f de z. Simplesmente o coeficiente B1 da série de Lohan da f de z expandido em torno de Z0. Isso aqui só vai fazer sentido, tá, se a função não for analítica no Z0. Né? Até faz sentido se a função é analítica no Z0 e toda a volta dele. Por quê? Né? Porque o B1 seria zero, né? E se a função é analítica, a integral de uma curva fechada é zero. Então o resíduo vai ser zero, a integral vai ser zero, né? Tudo trivializa. Então não tem um porquê eu ficar fazendo conta aí quando a função é analítica, né? Por exemplo, se eu pegar e na z, por exemplo, que é uma função inteira, né, analítica em toda parte, eu não vou calcular resíduo ali, né? Por que eu não vou calcular resíduo? Porque a integral ao longo de uma curva fechada é sempre zero, né? O B1 vai ser sempre zero, porque a série de Taylor e de Lohan vão coincidir, não vai ter a parte 1 sobre z menos alguma coisa. Né? Então, para esse tipo de função aqui, eu não vou querer fazer a conta. Né? Então, isso aqui vai me dizer, então, que a integral ao longo de C, de f de z, dz, como a gente fez a continha ali, é 2πi vezes o resíduo no z igual a z0 da função f de z. Isso se só tiver a singularidade ali z0, né? Se eu tiver em torno de z0 a f analítica, né? A C só engloba o Z0, de ponto onde a F não é analítica. Se o C englobar mais pontos, a gente vai ver daqui um pouquinho, tá? Mas isso é para o caso em que só o Z0, só tem um pontinho aqui onde a F não é analítica e a C dando a voltinha nele ali, sempre no sentido anti-horário. Por exemplo, né? Tem exemplos disso lá no nosso material de aula. Né? Mas vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, e na z não vale, né? Então se eu pegar e na z, por exemplo, sobre z ao quadrado, tá? Aqui só dá erro no zero. Vou pegar aqui o mesmo erro. Né? Dá problema no zero. Fora do zero, isso aqui sempre funciona em analítica. Dá problema só no zero. Então eu quero expandir isso aqui em série de Lohan em torno do zero. Eu sei que o meu e na z, ele é expandido como n indo de 0 até infinito, de z na n sobre n fatorial, em roda do zero, né? Então, e na z sobre z quadrado vai ser aqui menos 2, né? Então vai ser somatório n variando de 0 até infinito, de z na n menos 2 sobre n fatorial. Para eu visualizar bem quem é o meu coeficiente que acompanha, aqui tem que acompanhar 1 sobre z, né? Eu vou abrir aqui os primeiros termos, por exemplo, se n é igual a 0, fica z na 0 menos 2, 1 sobre z quadrado, sobre 0 fatorial, que é 1. Mais, para n igual a 1, 1 menos 2 menos 1, então fica 1 sobre z. 1 fatorial também é 1, mas a partir do n igual a 2, isso aqui vai para cima. Então aqui eu já vou colocar somatório n de 2 em diante, de z na n menos 2 sobre n fatorial. Isso aqui não vai me interessar, isso aqui é a parte que os z's ficam em cima. O único cara que vai me interessar é esse aqui, 1 sobre z. Quem é que está junto com 1 sobre z? 1, né? Não tem um elemento aqui. Se fosse z ao cubo, por exemplo, aí eu teria um 2 fatorial ali embaixo. Se fosse z na 4, eu teria um 3 fatorial. E assim por diante. Mas não, o cara que está acompanhando 1 sobre z é 1 vezes 1 sobre z. Então, nesse caso aqui, o meu B1, que é o resíduo, né? Resíduo em z igual a 0 da função e na z sobre z quadrado é simplesmente
1. Então, integral ao longo de uma curva C, qualquer curva C que englobe o zero, de f de z dz, é simplesmente 2πi vezes o resíduo, vezes 1, então é 2πi. Não interessa qual é a curva aqui, tá? Pode ser uma menorzinha, maior, o que interessa é que ela tem que estar ao redor do zero aí, né? Não pode estar sem o zero. Aliás, se ela tiver sem o zero, né? Então se for uma curva que não engloba o zero, eu sei que eu posso expandir série de Taylor, então B1 é zero, então a integral também é zero. E a gente já viu teoremas lá que garantiu que a integral era zero. Então essa construção aí que a gente fez, né, ela vale, né, sempre que a gente tem uma curva C fechada, orientada positivamente, né, com uma singularidade ali, né, em roda de uma singularidade isolada, né, só uma. Só que eu consigo expandir isso aqui, né, chamo por um teorema, chama-se teorema dos resíduos de Cauchy, para quando eu tenho mais de uma, tenho várias singularidades isoladas aqui dentro, né? Claro, elas têm que ser finitas e elas têm que ser isoladas, né? Não posso ter singularidades ali infinitamente próximas uma das outras, né? No caso eu teria infinitas, né? Então, como é que fica nesse caso aqui? Se eu pegar essa aqui como sendo a curva C, a ideia básica seria que eu diminuísse essa curva C, né, e dividisse ela em vários pedacinhos. Tá? Não é exatamente isso, mas a ideia é englobar cada uma das singularidades aqui, né? E quando eu for integrar sobre C, é a mesma coisa que eu integrar sobre cada uma dessas curvinhas aqui e somar elas todas, né? Então, o teorema dos resíduos de Cauchy me diz o quê? Né? Teorema que esse teorema me diz? Que se eu tenho um número finitos de singularidades e a curva C engloba elas, né? Integral ao longo de C de uma função f de z dz, né? Finitas singularidades da função f de z. Então, isso aqui é exatamente 2πi. Lá no caso anterior a gente tinha 2πi vezes o resíduo, né? Aqui a gente tem 2πi vezes cada um dos resíduos aqui somados. Então, seria somatório para k variando de 1 até n. Sei lá, eu tenho n resíduos aí. Os resíduos z igual a zk de f de z. Ou seja, eu vou pegar cada um dos resíduos aqui, né? E vou fazer a conta. E depois vamos somar todos e multiplicar por 2πi. Essa fica a integral. Então, por exemplo, né, se eu pegar a função e na z, por exemplo, né? E na z a gente já viu uma função inteira, ela não tem singularidade. Então vou fazer assim, e na z dividido por z vezes z menos 1 vezes z quadrado mais 1. Quantas singularidades eu tenho aqui? 4, 0, menos 1 e mais ou menos i. Né? Então, nesse caso aqui, né, eu vou pegar aqui no plano, onde é que estão as singularidades no plano. Tenho uma aqui, no menos i, uma aqui no i, uma aqui no 1 e uma aqui no 0. Fora disso aqui, a função é toda analítica. Então, vou pegar aqui a integral ao longo de C dessa função aqui. Com C uma curva que englobe essas 4 singularidades, tá? Esse é o meu exemplo. Então vamos aumentar aqui. Vamos lá, C é alguma coisa que faz assim.
Então, para mim calcular isso aqui, eu vou ter que calcular o resíduo no 0, calcular o resíduo no 1, calcular o resíduo no i e calcular o resíduo no menos i. Né? Se tu observar isso aqui, né, não é muito fácil, porque eu tenho que fazer a expansão em série de Loran em torno do menos i, depois eu tenho que fazer a expansão em torno do 0, depois eu tenho que fazer a expansão em torno do i, depois eu tenho que fazer a expansão em torno do 1. Para cada uma dessas funções, isso aqui vai dar muita conta, não é assim de supetão que aparecem os valores, né? Não é fácil, realmente não dá pra gente fazer, tá? Vou colocar aqui, deixa eu dizer. Não é muito simples de fazer. Dá para fazer, vocês têm exemplos lá na apostila que dá para fazer, né? Mas a gente não vai fazer aqui, não agora. Então isso aqui é simplesmente 2πi vezes o resíduo no 0 mais o resíduo no 1 mais o resíduo no i mais o resíduo no menos i. São 4 resíduos aqui a se calcular. Tá? Vou deixar em aberto aí, né, essa conta, quem quiser faz, mas no próximo conteúdo aí vocês já vão ver que é realmente bem fácil da gente fazer essa conta dos resíduos, mas não abrindo por série de Loran. Por série de Loran é bem difícil, então nós vamos desenvolver teoremas, tá, para que a gente calcule esses resíduos aqui de uma forma bem fácil, bem rápida, tá? Não é o nosso foco agora. E, na verdade, a gente vai também bolar uma maneira de burlar esse monte de singularidades, né? São resíduos no infinito. E aqui eu vou pedir para vocês um pouco de abstração, né? Vocês vão ter que imaginar uma coisa que não é natural para vocês. Digamos aqui, tá, tenho um número finito aqui de singularidades da minha função f, tenho a minha curva C, que pega todo mundo. Do lado de fora eu não tenho nenhuma singularidade, a minha curva C engloba todas as singularidades da função f, tá? Então a função fora de C, fora da curva C daqui para fora, ela é uma função, digamos assim, inteira. Né? Não é inteira porque não é em C todo, né? Ela é analítica fora de C. Só não é analítica nessa meia dúzia de pontinha aí que eu botei. 7, na verdade, né? O que eu vou fazer? Tá? Lá na geometria, né? Quando vocês fazem cálculo B, vocês devem falar um pouco sobre orientação, né? O que é dentro e o que é fora de uma curva. Né? Vocês olham para o meu desenho e vocês dizem assim, essa aqui é a parte de dentro da curva. Né? E essa aqui é a parte de fora da curva. Eu digo que não é bem assim, tá? Aí eu vou entrar na abstração, tá? Vou pedir que vocês pensem um pouco. Eu defino a parte de dentro da minha curva. Quando eu estou andando pela curva, a parte de dentro é a parte que está à minha esquerda, tá? Segundo a minha orientação no plano, tá? Ou seja, se eu estou em pezinho aqui em cima da curva, andando no sentido da flechinha, a parte de dentro está sempre para a minha esquerda. Então, o que eu posso fazer, né, é o seguinte, bom, eu vou pegar, ao invés de usar C, eu vou usar uma outra curva, pode ser até a C mesmo, né? Mas eu vou pegar aqui só para ilustrar, vou pegar uma outra curva, C0. Só que ao invés de eu andar no sentido anti-horário, eu vou andar no sentido horário. Desculpa. Andar no sentido horário. O que vai acontecer? Quando eu estou em pezinho aqui na curva C0,
O que está à minha esquerda é o que a gente comumente pensa em lado de fora, né? Só que pensando no sentido de geométrico, né? O que tem para o lado da minha esquerda é o lado de dentro. E o que tem para a minha direita é o lado de fora. Então, utilizando essa abstração geométrica, né, esse lado aqui que vocês acham visualmente que é fora começa a ser dentro. E o que está lá começa a ser fora. Então, ao invés de eu calcular, eu sei que a integral aqui ao longo da C é a mesma integral ao longo da C0 com o sinal trocado, digamos assim, né? Então, se eu calcular o resíduo para o lado de fora, é a mesma coisa que eu calcular o resíduo para o lado de dentro com sinal trocado, né? Então, a gente consegue demonstrar um teorema que eu vou denotar assim: resíduo em Z igual Z0 igual a infinito. Tá? Eu entendo que eu estou percorrendo a curva C0 aqui no sentido contrário. Esse é o resíduo no infinito. É como se eu pensasse que o infinito é uma singularidade da função f. Tenho todas essas aqui e mais uma no infinito. Ao invés de eu considerar essa aqui como dentro, eu considero o resto como dentro, né? O infinito como dentro. Então, o resíduo de uma função f de z, ele vai ser dado por 1 sobre z ao quadrado. E se vocês têm teorema lá, tá justificadinho lá no material, f de 1 sobre z. Tá? A ideia é essa aí. Então, se vocês olharem lá, de novo, eu vou falar para vocês olharem lá, porque os exemplos aqui são bem complexos. A ideia é fazer um vídeo mais curto, né? Só para explicar a ideia, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 sobre z quadrado e tudo que for z lá na f eu troco 1 sobre z. É como se eu tivesse aqui problema no zero agora, né? Ao invés de eu ter problema no infinito, eu tenho problema no zero, né? Que 1 sobre z, se z vai para zero, vira infinito. Se z vai para... Se z vai para infinito, 1 sobre z vai para zero. Aqui... Não, desculpa aqui, faltou aqui, né? Toda a discussão em torno do z igual a zero, eu esqueci de botar. Não, isso aqui é o resíduo no zero, né? Resíduo no zero, agora sim, de 1 sobre z quadrado, f de 1 sobre z. Agora sim. Porque, né, o problema no infinito é a mesma coisa que o problema no zero. Então, se eu pensar nessa curva aqui, que engloba que é no sentido anti-horário, e pensar nessa curva, que é no sentido horário, elas têm que ter sinais opostos. No anti-horário, o zero é equivalente ao infinito no horário, né? O 1 sobre z, ele vira infinito, se z estiver indo para zero, e 1 sobre z vira zero se o z estiver indo para infinito, né? Então, a relação entre os caras é isso aí. Tá? Eu tinha esquecido desse pedacinho. E aí sim, né, a gente volta lá no teorema anterior, integral ao longo dessa curva C de f de z dz é igual a 2πi resíduo no z igual a zero de 1 sobre z quadrado f de 1 sobre z. Um teorema análogo aqui, né? Só que ao invés de eu calcular o resíduo em cada um desses pontinhos aqui, que são muitos para eu fazer a série de Loran, passa a ser só um resíduo aqui, que seria equivalente ao inverter a coisa, calcular o resíduo no infinito e pensar só o zero como resíduo, tá? De novo, voltem lá e deem uma olhadinha lá no material. Espero que vocês consigam acompanhar. Qualquer coisa, me perguntem. Então, até mais.